Olá! Cada semana eu avacalho mais isso um pouquinho, sem maquiagem, de cabelo molhado, mas o importante é sempre ensinar alguma coisa para vocês. Hoje a gente vai falar de marketing de livros no Pinterest, que eu sei que é um tema que interessa muito a vocês. Acabou que assim, eu não sou um expert, eu não uso o Pinterest como usuária, eu acho bem chato. E aí eu comecei a brincar com ele, porque quem acompanha meus conteúdos há um tempo sabe que eu sempre falo da importância de você não ficar preso a uma rede social. E eu sei que hoje o trabalho no Instagram é o maior para o autor, porque é o que rende mais retorno, que não tem gasto financeiro, mas tem gasto de tempo, obviamente, porque o Facebook já não está tendo o mesmo retorno que a gente tinha antigamente. Então, apesar da gente conseguir ainda um bom resultado fazendo um trabalho ali em grupos, principalmente, é, é necessário procurar uma outra rede social. Tem gente que está se divertindo no TikTok, tem gente que está fazendo textos mais, principalmente a galera que é de não ficção, está indo para o LinkedIn. E eu queria experimentar uma outra coisa, e aí no ano passado eu comecei a ler sobre o Pinterest. E aí eu dividi com vocês algumas postagens, e aí vocês começaram a pedir muito, a falar muito, a querer entender mais como é que funciona. A questão é a seguinte, o Pinterest, ele tem um jeito diferente de outras redes sociais. Você obviamente é uma rede social, você tem que estar ali participando e convivendo com outros usuários, mas não é o coração da rede social. Se você não tiver essa coisa de não participar tanto, não ficar ali, não ficar pinando coisas no seu mural, ainda assim você consegue bons resultados. E aí, de olho nisso, eu resolvi começar a testar o Pinterest na minha vida. Porque, como eu disse, eu precisava de uma outra rede social, e eu tinha muito material de divulgação já pronto, porque eu fazia para parceiro, eu fazia para postar no Instagram, então eu pensei: "Por que não? Vamos dar uma estudada". E aí, a coisa mais legal é que, assim, eu acho que mensalmente eu devo gastar menos de meia hora programando as coisas, e eu tenho um retorno de, assim, eu sei que é muito pouco em comparação a outras pessoas, mas, por exemplo, eu entrei lá para checar outro dia e tinha, se eu não me engano, eu acho que mais de 200 cliques em links de livros meus. Só que, de novo, esse retorno de 200 vieram com 30 minutos mensais de trabalho. Então eu acho que é legal vocês darem uma estudada, então hoje o papo é um introdutório, como eu falei, eu não sou especialista, então eu vou tentar abrir a cabeça um pouco de vocês para vocês pesquisarem, fazerem outros cursos e etcétera. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, hoje no Pinterest tem 400 milhões de pessoas ativas no mundo todo. E aí você fala: "Ah, Karen, sei lá, isso é coisa de estadunidense, isso é coisa de, sei lá, de dona de casa dos Estados Unidos". E aí eu te digo que não, que hoje o Brasil tem 32 milhões de usuários, sendo que apenas 60% são mulheres. Porque eu sei que muita gente, vou até diminuir isso aqui só para não ficar parecendo que é título, porque eu sei que muita gente ainda acha que o Pinterest é coisa feminina. Então, por exemplo, se você é um autor de fantasia, às vezes você acha que não vale a pena, mas na verdade vale, de novo, porque é a lei do menor esforço. Então, quando você tem um menor esforço, você ainda consegue. Então quer dizer que 40% hoje das pessoas que estão, apesar que essa pesquisa é daqui, corrigindo só porque, né, a informação errada. Então quer dizer que hoje, dos 400 milhões de pessoas ativas, 60% são mulheres, 40% são homens, e um bolo de gêneros não identificados aí, porque eu não sei como é que funciona o tagueamento. Mas é só porque eles quiseram, na pesquisa que eu li do próprio Pinterest, eles estavam explicando que muita gente ainda faz essa correlação de rede social feminina, e apesar da maioria ser de mulher, tem muito homem também usando. E aí, a coisa legal, vamos mudar a cor. Hoje eu tô de novo no caderninho para ficar maior para vocês. Eu sei que vocês gostam, que é melhor para vocês anotarem, né. Quais são as vantagens? Primeiro, todo PIN pode ter um link. Você não necessariamente não precisa participar muito, ou seja, a sua estratégia
tem que ser mais de metadado do que de relacionamento. E aí, deixa eu ver. E o mais legal de todos, que a vida útil é, senhores, 30 dias. Porque o que que acontece? Quando a gente está acostumado com o Instagram, a gente sabe que depois de 2 dias, mais ou menos, a nossa postagem já foi, ela não vai chegar a tantas pessoas. A vida útil ali do Facebook, do Instagram, é de 24 a 48 horas, 72 horas se for um post maravilhoso, se for um reels que, tipo, bombou e etc. No Pinterest, a coisa muda de figura. Os posts, eles duram meses. Um post simples, ele continua rolando no feed das pessoas por 30 dias, sendo que eu li em algumas pesquisas que até 4 meses é uma vida útil aceitável, mesmo com um resultado baixo. Então, o que que acontece é que às vezes você posta um negócio e dependendo da qualidade das palavras-chaves, do texto, e aí voltamos de novo ao assunto que titia Karen ama. E aí dependendo do jeito que você preenche esse PIN, ele vai aparecer para mais pessoas. Por quê? Vamos lá, deixa eu dividir, acho que eu vou botar uma outra corzinha aqui para vocês entenderem. Vamos botar esse rosinha. Não ficou bom? Vamos botar um roxo. Por quê? Existem 2 tipos de público. Que são essa coisa de cor hoje, hein, gente? Eu tô muito, acho que é porque eu voltei, que eu saí lá daquela outra ferramenta do MindMaster e eu vim para cá de novo, e agora eu tô querendo ser colorida, só queria ser diferentona. Porque você tem 2 públicos no Pinterest, você tem os roladores de feed, que como o nome já diz, é a pessoa que, tipo, tem o app, olha tags indicadas, olha o feed dela, de pessoas que ela segue, de assuntos interessantes. E tem o que eu mais gosto, que é o que eu quero atingir, que são os buscadores. Os buscadores são pessoas que vêm no Google. Não sei se você já fez uma pesquisa, principalmente quando algum é um pouco específico, e aí você, tipo, quando você clica lá em Google Imagens, você vê a quantidade de referências do Pinterest que vem. Isso é basicamente por causa disso aqui. A pessoa fez um bom SEO, fez um bom cadastro de metadado, e aí ela fica bem ranqueada no Google, e aí o Google, quando a pessoa vem pesquisar, indica. O que eu acho que para o autor que não está dentro dessa coisa de rede social, ele pode fazer é isso, de focar em um bom cadastro de conteúdo, e aí ele aparecer para essas pessoas. Então, baseado nesses 2 tipos de público, o que fazer? Eu tô aqui sempre olhando para o meu ladinho, gente, de novo, o meu caderninho. Então, primeira coisa para você ser bom no Pinterest, e segurem até o final, porque eu vou cortar aqui em determinado momento, a gente vai olhar meu Pinterest. Como eu falei para vocês, eu não sou um grande case, tem gente que tem um tráfego orgânico muito maior do que o meu, mas é só porque, assim, são pequenas coisas que você consegue fazer, e aí você consegue se destacar aí, e você não fica tão escravo só de Instagram. Então, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ter bons banners, imagens ou vídeos. O que isso significa? Você tem que ter um banner do seu livro, você tem que ter um trailer do seu livro, você tem que ter essas coisas. Porra, Karen, não tenho, sei lá, vai no Canva e faz.
O que é mais legal aqui, se você puder, porque, por exemplo, no meu caso, como eu fiz com designers, eu fiz muito, para o tamanho de Facebook e para o tamanho de Instagram, eu acabei com isso mesmo lá. Só que o mais legal é você seguir as medidas que o Pinterest indica. Porque aí, como ele tem algumas medidas, como tem o próprio Instagram, ele acaba mostrando melhor, ele acaba mostrando para mais gente. Então, se você puder, no Canva, por exemplo, tem lá uma aba que tem os tamanhos certinhos, e aí se você puder adaptar, se você puder já criar em cima desses modelos, é melhor para você vai aparecer mais. Se não puder também, paciência. No meu caso, por exemplo, eu não produzi nenhum conteúdo, específico para o Pinterest, eu estou aproveitando tudo, porque como eu tenho o Karen Otimiza, eu tenho o perfil de autora Karen Santos, porque eu mudei de nome, gente, não sei se vocês sabem que eu abandonei Catherine York. Mas por causa disso, eu estava encerrando um livro, então eu só simplesmente larguei na mão de Deus e resolvi que eu não ia fazer coisas específicas, principalmente nesses primeiros meses que eu queria testar para ver como é que funcionava. Depois, eita, depois, o que que você precisa? Boas descrições. E aqui você precisa usar palavras-chaves, hashtags, deixar o mais completo possível. O que que você também precisa? Todo PIN, como eu falei, você pode botar um link, mas não necessariamente você precisa botar o link do seu livro. Então, links legais, seu site, seu livro. E aí você vai mudando. Por exemplo, o que que eu estou fazendo agora? Eu estou botando coisas que eu postei lá no Instagram, com o link do Instagram, e estou colocando o link direto para o livro. Os dois estão funcionando super bem. O que também é legal aqui, conteúdo de topo de funil. Eu sei que eu estou passando muito a passar, mas é só porque, como eu falei, isso aqui é mais uma introdução para abrir cabeça e vocês estudarem. Então, conteúdo de topo de funil, a gente já está cansado de falar sobre isso, mas são conteúdo de apresentação, tutoriais, memes, etc. Então, por que que o conteúdo de topo de funil é legal? Exatamente porque eu estava falando, as pessoas vêm de Google, elas vêm de busca. Então, às vezes, por exemplo, falar sobre a sua rotina, e aí você dá dicas de rotina, dicas de aplicativo, inspirações, etc., isso pode atrair mais pessoas, principalmente se, obviamente, tiver um bom banner, tiver uma imagem legal. Então, não precisa necessariamente só ficar preso na ideia de que você vai fazer lá um banner com mockup, um quote, uma frase, por exemplo, a frase também é boa aqui, né? Você não precisa ficar preso nessa ideia, você pode pensar em outros formatos. Se você for produzir conteúdo específico para o Pinterest, então é melhor ainda, porque aí, se você pesquisar lá na lupinha deles, você vai ver que eles têm muita pesquisa que eles autocompletam com coisas que as pessoas já pegam para aprender e tal. Então tem muito como fazer, como montar, como isso, como aquilo. Então, se você tentar focar nesses conteúdos que são mais, tipo, apresentando, ensinando, fazendo uma lista de alguma coisa, de indicação de 5 livros de, sei lá, de Enemy to Lovers, 5 livros de fantasia que você leu e que te inspirou. Então, coisas que você acha que as pessoas podem compartilhar. Por quê? Eu sei que isso não tem nada a ver aqui com o que fazer, deixa eu tirar para fora, mas porque o Pinterest, ele é uma rede social. Então, feliz.
Se você não, por exemplo, eu detesto, como eu detesto, eu não gosto de fazer coleções, de fazer, pastas de personagem, pasta de inspiração para história, mas isso é legal, porque as pessoas gostam de seguir. Então, você não precisa necessariamente fazer só lá a pasta da autora Karen Santos, sabe, você não precisa fazer isso. De criar uma pasta que, sei lá, frases de livro. E aí você coloca os seus banner com seus quotes lá, mas você também pode pinar, você pode pegar de outros usuários. E aí você tem toda a questão de seguir, de acompanhar o conteúdo da pessoa, porque, de novo, apesar de não ser importante, porque é mais importante a questão de metadado, de indicação, você ter uma participação, trocar ideia, comentar, etcétera, é importante. Então isso ajuda, eu acho que isso inclusive eu posso botar até como dica extra aqui, mas deixa eu só ver se eu não esqueci nada. Assim, o que é legal para você saber aqui dentro do que fazer? Tem post lá, mas SEO é importante. Como eu estava falando a questão de usar palavras-chaves, hashtags e etcétera, dá uma olhada em o que é SEO, como ele funciona quando você for trabalhar os seus textos. Porque seus textos, seus links, suas palavras, etcétera. Porque o SEO está indo para o Google, ele funciona muito numa lógica de Google diferente da lógica da Amazon que eu apresentei algumas vezes para vocês aqui. Então é muito mais de você ter o conteúdo que a pessoa está buscando que ela vai clicar. Não envolve a questão de compra, como é o nosso caso na Amazon, que eu sempre explico. Vou só ligar o ar aqui, que está um pouquinho calor. E aí, quando você faz o SEO, você vai ter toda essa questão de palavras-chaves que as pessoas buscam mais, ideias, como eu estava falando, a questão da lupa do Pinterest, por exemplo, que tem quando você procura, ele autocompleta com várias coisas, como fazer e etcétera. E aí, se você já virar, assim, ratão do Pinterest, ele tem opções avançadas. Porque ele, por exemplo, você consegue puxar dentro de um blog, por exemplo, você consegue cadastrar um tipo de produto diferente. Eu acho, nunca testei, que não dá para publicar direto seu produto com venda direta lá, porque, por exemplo, seguindo a lógica do Facebook, no Facebook você não pode colocar seu livro para vender direto, porque ele está num site terceiro que você não tem acesso. Eu acho que acontece a mesma coisa aqui. Mas você consegue fazer cadastros de várias coisas no Pinterest, com categorias diferentes, não é só esse pin que a gente está acostumado. Então ele tem alguns tipos, por exemplo, a questão de produto, de marcação, você consegue baixar um aplicativo direto. Então ele tem várias coisas avançadas para quem está usando, lembrando sempre que eu já vou mostrar para vocês, mas essas finalidades, essas funcionalidades, elas estão na maioria lá no Business, que é uma conta específica para criadores de conteúdo, sendo que é gratuita. Então, você só precisa, assim como o Instagram, fazer virar a modalidade da sua conta para você conseguir ter acesso a um monte de coisa, tipo analytics, fazer a parte de propaganda, ter acesso à parte de marcação de post, que eu acho que é uma coisa que vai interessar muito a vocês. É, então, seguindo, quando você a pessoa está perdida nas outras É, então, vamos voltar aqui à parte do Pinterest chama rede social, porque acabei quebrando meu próprio conteúdo, meu próprio pensamento. Como o Pinterest chama rede social, o que que ele ajuda você? Já que você já fez a parte do metadado, dicas importantes, melhor. Então, o que você precisa para bombar no Pinterest? Precisa de um metadado bem cadastrado, você precisa de
posts, vamos botar criativos. Criativos, bem feitos, e aí é a questão que eu falei, o que dá para você fazer. Envolve qualidade, mas também envolve formato. Você precisa de constância, então você não pode postar, por exemplo, você tem 20 banners, você não posta tudo de uma vez. Programe eles, à frente é 15 dias, então programe 15 dias, todo dia, e aí você, todo dia, vai entrando um post diferente. Ah, Karen, mas acabou meus posts. É aqui que entra a questão do Pinterest, chama rede social. Porque quando você não cria um pin, você pina dos outros. Em vez disso, você tipo coloca, pega pastas de outras pessoas, de imagens e coloque dentro das suas pastas, porque é uma coisa colaborativa, uma rede social, de novo. É importante aqui dentro de metadado cadastrado, não é só no PIN. Então, por exemplo, você coloca informações no seu perfil, nas pastas, em todos os lugares possíveis, cadastre infos em todos os lugares, para você ser achado mais facilmente, para você ser mais indicado. Então, acaba que a constância, você ter criativos bem feitos, você criar PIN ou você salvar o dos outros, você seguir, comentar, tudo isso vai te ajudar a aparecer mais. Então, dito essas coisas, vamos fazer um tour por lá e a gente continua a falar.